telespectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e vamos falar um pouquinho mais sobre a crise que vem abatendo duas das maiores livrarias do país, a Livraria Cultura e a Livraria Saraiva. Eu resolvi fazer esse vídeo por conta de algumas notícias que eu li recentemente e também uma declaração do Rogério de Campos, ele que já foi editor da Conrad e criou a editora Veneta, que tem grandes publicações lançadas atualmente no mercado de quadrinhos. Mas vamos aqui por partes. Basicamente vocês sabem que a Livraria Cultura e a Livraria Saraiva entraram com pedido de recuperação judicial, né? Ela está tentando se reerguer aí, tem o lance de não estarem mais recebendo produtos dos fornecedores, no caso as editoras, né? Porque elas não estão recebendo quando esses produtos são vendidos na forma consignada. Bom, galera, o lance é o seguinte: a editora Panini Comics já falou que não mais fornecerá produtos para colocar à venda no site da Livraria Saraiva ou nas lojas físicas. E aí, galera, que eu busquei mais algumas informações e que me deixou assim um tanto encucado, né? Vamos lá, primeiramente a gente consegue entender que essa crise aí está afetando não só o mercado de livros, mas principalmente o mercado de livros, né? A alta do papel que está pressionando as editoras a elevarem os preços dos seus produtos, as lojas físicas que também já não conseguem se manter, né? Afinal você tem um espaço com aluguel, água, luz, funcionários, estoque, realmente não é muito fácil se você comparar, por exemplo, com a Amazon, que não tem loja física, ela trabalha somente com e-commerce, né? Com o comércio online, então ela não precisa se preocupar, né? Com grandes quantidades de funcionários, custos aí de aluguel, enfim, a não ser, obviamente, os depósitos ali onde ficam estocados os produtos que a Amazon acaba vendendo. O meu lance é o seguinte, galera: a Saraiva e a Livraria Cultura, quando começou a internet, né, e as vendas online surgiram, elas tinham uma postura que é totalmente diferente da de hoje. Inclusive, elas mataram, né, diversas livrarias pequenas. Você tinha muitas livrarias nas cidades, mesmo aquelas cidades de menor porte, você tinha grandes livrarias. Você tinha algumas pequenas livrarias. Você percebe que isso parou de existir quando começaram aí as vendas online de livros, principalmente pela Livraria Saraiva e Livraria Cultura. A Amazon nem tinha chego no Brasil ainda. E aí que a gente chega no ponto de quando a Amazon veio para o Brasil e daí a Livraria Saraiva começou a se fazer de vítima, né? Ai meu Deus, a Amazon faz preços impraticáveis e não sei o que. Sendo que, se você analisar os preços da época, quando nem existia a Amazon aqui no Brasil, a Saraiva já praticava os mesmos preços que hoje a Amazon pratica, com a diferença que a Amazon, ela compra os produtos, ela não faz aquela venda consignada, né? O que acaba levando a um certo prejuízo, principalmente para os fornecedores que ficam aguardando a venda do produto e depois que vende tem mais um tempo para ocorrer esse repasse. E antigamente as livrarias aí, elas falavam, não, eu não vou lançar esse produto seu, sabe? Faziam realmente um trabalho que hoje eles criticam a forma de agir da Amazon. Enfim, é uma coisa muito interessante de se analisar, que quando o jogo vira, né, as livrarias elas se fazem de vítimas. Mas o que eu quero dizer aqui não é que eu torço para que a Saraiva e a Livraria Cultura vão para o buraco. Pelo contrário, eu acho que concorrência é sempre necessário. Um contraponto, ele é sempre bem-vindo, até para não existir o monopólio e a acomodação, né? Porque se você não tem concorrente, você não precisa melhorar, você vai sempre fornecer o mesmo tipo de serviço, e isso é um grande problema. Só que eu busquei, como eu disse, novas informações aí e descobri que a Amazon possui apenas 10% da venda de livros no país, se essa informação estiver correta, enquanto a Saraiva tem 30%. E aí que você fica, cacete, como que a Saraiva, vendendo mais do que a Amazon, consegue estar falindo e a Amazon
consegue aí sobreviver nesse mercado e nessa crise editorial. Claro que nós temos alguns pontos aí de bastidores. A Amazon é uma empresa americana que tem um suporte muito grande financeiro. A Saraiva tem lojas físicas, o que acaba comprometendo também todo o conglomerado ali da Saraiva, né? E aí eu me refiro conglomerado no sentido não técnico, né? Mas de livrarias, tanto online como as livrarias físicas, os custos e tal. Mas não faz muito sentido. Parece que é realmente uma má gestão por parte da Saraiva e da Livraria Cultura, que não se adequaram às modernidades. Eu vejo muita gente querendo criticar a Amazon, e eu já falei, fiz um vídeo falando sobre isso. Você não pode criticar algo que está dando certo, meus amigos. Se a Amazon é eficiente, você tem que bater palmas para ela e não crucificá-la e tentar reduzir a eficiência da Amazon para salvar a Saraiva e a Livraria Cultura. Eu acho que eles têm que dar lá os pulos deles. Eu não entendo da parte de gerenciamento, mas o que eu consigo ver é que não está dando certo, o que é um tanto óbvio, né? Mas eu torço realmente que eles consigam se reerguer. Só que daí quando eu leio uma postagem do Rogério de Campos, que eu já mencionei, o criador da editora Veneta, eu falo, eles estão caminhando pelo caminho errado, né? Porque eu já vinha comentando isso até no grupo do WhatsApp e algumas postagens que faziam relacionada à Saraiva ali no grupo e na página do Central HQs, que ela estava fazendo aquelas promoções muito malucas, que não pagavam nenhum custo, ainda que fosse para fazer ali um esvaziamento de estoque, né, dar vazão àquilo. Não fazia muito sentido cobrar tão barato promoções que chegavam a 70% do valor do gibi. Isso falando pelo lado da Saraiva, e não pelo lado do consumidor, que é ótimo. Pô, vamos fazer suas compras aí e tal. Só que nós chegamos aí num ponto também que nós vamos ter a Black Friday, né? E só teremos a Amazon. Pô, isso de certa forma é um pouco de problema. Por quê? A Amazon não vai ter concorrente. Será que a Saraiva ela vai fazer uma promoção realmente decente? E mesmo se fizer uma promoção boa, você vai se arriscar a comprar lá? Por mais que ela coloque um preço quase de graça no gibi, você vai receber? Será? O pessoal comentou que houve diversos cancelamentos aí de produtos que foram comprados na Saraiva. E tem até um problema aí que eu achei uma puta, uma sacanagem, que eles falam que reembolsaram o valor e não reembolsaram. Então o negócio ali realmente está ficando sério. E aí eu vou chegar aqui para comentar a postagem do Rogério de Campos, que eu inclusive compartilhei ela tanto no grupo como na fanpage do canal Central HQs. Eu recomendo vocês que querem ficar inteirados sobre o que está acontecendo no mundo dos quadrinhos, cinema e seriado, seguirem a fanpage do Central HQs e também participarem do nosso grupo. Tem o link na descrição. Eu recomendo porque você fica atualizado no que está rolando ali, quase que em tempo real, porque sai a notícia, a galera posta ali no grupo do Central HQs. Eu vou lendo um pouco e vou comentando, tá? Ele escreveu o seguinte, ó. Quando era bem jovem e via passar pelos corredores das empresas aqueles grandes executivos de terno e gravata, eu pensava, babacas. Mas eu acreditava que, apesar de babacas, eram sujeitos que sabiam mais do que eu, que entendiam das profundezas e grandezas da empresa, mais do que eu jamais poderia imaginar. Passaram-se muitos anos, nos quais até mesmo participei de diretorias e usei às vezes terno e gravata para perceber que havia superestimado os tais grandes executivos. Demorei a perceber que eram apenas babacas, que têm como talento a capacidade de não pestanejar na hora de fazer grandes cortes de funcionários ou destruir o futuro de empresas para melhorar artificialmente os números imediatos, e a capacidade de se portarem bem nas reuniões, falar o que os acionistas querem ouvir, denunciar a suposta incompetência dos funcionários mais velhos, usar o jargão, falar de gestão profissional e disfarçar os cochilos à frente das exibições de planilhas de PowerPoint. Há muitos anos que tenho visto as pessoas da base da hierarquia, da linha de frente, tentando fazer a coisa certa, tentando salvar as empresas, apesar das pressões contrárias dos grandes executivos e dos próprios donos das empresas. No mercado livreiro, estamos vendo hoje o resultado da eficiência dos tais executivos. Graças ao crescimento do mercado interno, induzido por políticas públicas e também graças aos milhões de reais que receberam dos bancos públicos, as grandes redes de livrarias se expandiram pelo país como lojas luxuosas e tomaram o mercado das pequenas livrarias.
Na época, se vangloriava que o crescimento é resultado da eficiência dos seus gestores, monumentos da iniciativa privada, e do alto da sua eficiência exigiam que o governo encolhesse, que fizesse como eles, que estavam a todo momento demitindo. Tanto falaram e fizeram, eles e os iguais a eles em outras áreas, que o governo encolheu. Parou de incentivar o crescimento do mercado interno, diminuiu o dinheiro para tudo. Essa parte aqui eu não concordo tanto, porque eu acho muito fácil você ter esse financiamento público, sabe? Eu acho que as pessoas elas precisam agir ou atuar com as próprias pernas. Um incentivo ou outro até vai lá, mas querer que o Estado fique financiando, eu acho isso um tanto problemático, e eu discordo da visão do Rogério de Campos, se é que ele realmente queria abordar nesse sentido. E vejam só, com isso as grandes empresas privadas despencaram. Filiais das redes têm fechado às dezenas, deixando vastas áreas e até capitais sem boas livrarias, já que as que existiam antes foram massacradas pela concorrência das grandes. Ou seja, quando estas enxugam, deixam para trás o deserto árido. Foi o que eu comentei, né? Quando a Saraiva e a Livraria Cultura se expandiram, tá tudo beleza, né? Estamos crescendo. Agora que está tendo uma reação no sentido de ter concorrência, e aí elas não estão conseguindo se posicionar, construir suas bases, aí elas estão chorando, né? Mas executivos não param enquanto tiver algo de vivo em torno deles. Executivos são aqueles que executam empresas. Não satisfeitos em fazer o que fizeram com as suas empresas, os executivos das grandes redes de livrarias pretendem agora realizar um feito ainda maior: acabar com as editoras. Há vários meses sem nos pagar os livros que já venderam, ou seja, que já receberam dos consumidores, agora fazem a seguinte proposta para as pequenas editoras. Olha só, olha que absurdo. Por isso que eu falei que o caminho parece surreal, a proposta que eles fizeram. Nós devemos esquecer 70% da dívida deles, dividir os 30% restantes em 12 anos, com uma carência de 2 anos sem juros. Nós não estamos falando de empresas, mega empresas, empresas de grande porte que estão nessa negociação. Estamos falando de pequenas editoras. Perdoar 70% da dívida é quebrar uma pequena editora, ainda mais nessas condições de só pegar 30% em 12 anos, os 2 primeiros anos sem juros, não faz sentido nenhum. E tão generosa que são, exigem em troca da proposta tão boa apenas uma coisa: que continuemos a fornecer os livros a eles, que irão nos pagar se o fluxo de caixa deles permitir. Cara, é surreal, é surreal. É um negócio muito louco isso aqui. No caso da minha editora, temos a sorte de sermos pequenos mesmos. Não precisamos de milhões para existirmos. Estamos inventando aqui nossas novas maneiras de captar receitas. No caso, a editora Veneta está utilizando o Catarse, né, para financiar os seus produtos. Nesse momento, por exemplo, estamos levando nossa campanha de financiamento coletivo para o livro Luzes de Niterói, do Marcelo Quintanilha. Temos nosso site de vendas e principalmente temos o apoio das livrarias independentes. Nem sempre nossa relação é pacífica com as independentes. Temos nossas divergências de tempos em tempos por causa de descontos ou por causa de atraso no pagamento. Mas bem sei que ninguém ali está deixando de nos pagar para comprar fazenda ou helicóptero. Sei que, por exemplo, o Jorge da Comics Book Shop, né, a maior comic shop do Brasil, trabalha 7 dias por semana, roda o Brasil em feira, que muitas vezes não pagam o custo da viagem, inventa promoções, carrega caixa, e vejo os esforços do Daniel Lousada na livraria Leonardo da Vinci, da MIT, da Itiban lá de Curitiba, do Manassés Filho, da Comic House em João Pessoa, e vejo o esforço do povo de redes menores, como a Travessa, a Martins Fontes e a Blox. São livreiros de verdade, que pensam em vender livro, não empresas. Aí eu não vejo o problema de você querer ser uma empresa ou querer lucrar, mas enfim. Nas próximas semanas, as grandes redes farão suas campanhas de Black Friday, venderão livros de editoras as quais não estão pagando. Assim é mais fácil de dar grandes descontos, não? Os grandes executivos irão se vangloriar que melhoraram as contas das empresas mais uma vez. É o que ele falou, né? Aquela coisa imediata, né? Só que a longo prazo não conseguem resolver. Enquanto são prejudicados os editores e, por consequência, os autores, os tradutores, revisores e todas as pessoas da produção dos livros. Ou seja,
cadeia, né, de consequências o não pagamento para as editoras. Por isso, eu como cidadão recomendo, prestigie os sites das editoras e principalmente as livrarias independentes. São elas as verdadeiras grandes. Então, galera, apesar de não concordar em absoluto aqui com o Rogério de Campos, ele faz uma abordagem muito interessante, principalmente em relação a essa proposta da livraria Saraiva, que na verdade parece mais uma chacota, né? Parece uma zoeira você chegar para uma livraria pequena, né? Uma editora, desculpe, pequena, e falar, não, olha só, perdoa 70% da nossa dívida e a gente paga o resto aí, os 30% em 12 anos, né? Os 2 primeiros aí sem juros e tal. Cara, é sem sentido. Quem é grande é a livraria Saraiva. Quem é pequeno são as pequenas editoras. Então, não faz sentido esse tipo de proposta. Parece que eles sempre querem ganhar em cima dos outros. Daí você vai falar, porra, Fernando, nós temos que torcer para a Saraiva sair do buraco. Sim, mas não desse jeito, se aproveitando de editoras menores. Entendeu? Quem não consegue se sustentar no mercado, tchau e benção. É livre iniciativa, né, galera? O livre mercado. A gente não pode simplesmente querer proteger a Saraiva quando ela não toma atitudes, né? Toma uma postura de realmente querer sair do buraco de forma sustentável, de maneira saudável. Ela quer prejudicar os demais para ela se reerguer, não faz sentido nenhum. Então eu torço sim que algum gestor, alguém capacitado, assuma as rédeas tanto da Livraria Cultura e da Livraria Saraiva e façam essas empresas se reformularem, perceberem como o mercado está funcionando, principalmente na questão da entrega dos seus produtos, no pós-venda. E aí a gente volte a ter outras livrarias que venham fazer concorrência em relação à Amazon. Só que esqueçam esse negócio de fazer um protecionismo, colocar dinheiro público, porque isso daí não faz sentido nenhum. Os caras que são donos dessas livrarias, a empresa pode estar falindo, mas você pode ter certeza que eles não estão deixando de desfrutar uma viagem para a Europa, de comer uma comida, né, top, em bons restaurantes. Então as coisas têm que ser ali analisadas com mais frieza e sem tanta emoção. Você simplesmente querer salvar a Saraiva quando os donos lá estão milionários e foda-se, com dinheiro público, eu digo, não faz sentido nenhum. Então, galera, bom, essa é a minha opinião. Gostaria que vocês deixassem aí os seus comentários em relação a essa crise da Livraria Saraiva, da Livraria Cultura. E eu digo mais uma vez, eu não acho que a Livraria Saraiva e a Livraria Cultura, infelizmente, vão se recuperar. Eu acho que aí, meados de 2019, vão pro buraco e não vai ter mais salvação. Vamos torcer que pelo menos surja outras livrarias aí para poder fazer uma concorrência saudável aqui no mercado nacional. Então é isso daí, galera. Esses são os meus 2 centavos relacionados a esse assunto aí da Livraria Cultura e da Livraria Saraiva. Um abraço para todos vocês. Fui!